Então, boa noite, Flávia, boa noite, Camila. Vamos dar Boa início noite. a mais uma aula da nossa disciplina de evangelismo infantil. Eu vou iniciar a aula com uma palavra de oração, tá? Querido Senhor, quero te agradecer por mais essa aula que vamos iniciar, que possamos aprender nessa aula como a gente conduzir a criança que recebeu Jesus como Salvador no ensino da palavra, no conhecimento e no crescimento espiritual. Abençoe cada um que está nessa disciplina e que cada um que está tendo alguns problemas pessoais, problemas de saúde. Sabemos, Senhor, que em tudo devemos colocar as nossas ansiedades e as nossas necessidades em tuas mãos, porque o Senhor cuida cada coisa. Possamos ter uma aula abençoada, em nome de Jesus. Amém. Então, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Aí eu só vou pedir por gentileza que vocês desliguem o microfone, tá? E a hora que for para falar, se você já tiver, que hoje nós vamos fazer leitura, vamos usar a Bíblia, tá? Para só eu não ficar lendo, vou pedir para vocês ajudarem também. Então esteja com a Bíblia aí, fazendo favor. Aí, peraí que eu vou mostrar a tela para vocês. Estão vendo a minha tela? Pode. Agora, quando eu apresento o slide, eu não consigo ver vocês. Daí, a hora que eu perguntar, pode abrir o microfone para falar, tá bom? Sim. Tá bom, obrigada. Então, hoje nós vamos estudar sobre a integração da criança salva. Professora, o que é isso? A gente já estudou sobre a lição bíblica e na nossa última aula foi sobre o apelo e o aconselhamento. Então, integração da criança salva é a continuação, por isso que eu coloquei aqui, ó, o trabalho continua. É aquela criança que ela ouviu a lição, que ela ouviu o apelo, atendeu ao apelo e ela recebeu Jesus como Salvador, teve o aconselhamento, a gente já sabe que essa criança é salva. Então, o trabalho do professor evangelista, ele não para aí, é aí que ele continua, tá? Vamos dar os primeiros passos do recém-nascido. Só um instante que eu vou aceitar aqui. Boa noite, Lídia, tudo bem? Já estamos dando andamento na nossa aula de hoje, tá? Então, agora nós vamos ver quais são os primeiros passos desse recém-nascido espiritual, tá? E aí, ó, após ganhar um aluno para Cristo, a missão do professor evangelista continua. E vamos ver aqui, então, três questões que são as necessidades básicas da criança que acabou de aceitar Jesus. Só um instante. Boa noite, Catiele. Então, a criança que acabou de aceitar Jesus, ela precisa ser ensinada. Qual que é uma necessidade básica dessa criança? É o ensino. Então, no livro de Mateus 28, 20, tá? Vocês podem anotar, ou esses alguns versículos que eu já escrevi aqui, a gente vai ler aqui. Outros a gente vou pedir para vocês lerem, tá? Então, Mateus 28, 20 diz assim:
ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. Jesus dizendo. Então, a gente precisa ensinar o novo convertido, aquela criança nova convertida, a obedecer tudo que Jesus deixou para a gente, escrito aqui na palavra de Deus. E outra necessidade dessa criança é alimento. Como que a gente vai alimentar? Do mesma forma que um bebê recém-nascido precisa do leite, diz que, como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro. Então, a criança que acabou de receber Jesus como Salvador, ela precisa ser alimentada na palavra de Deus, com a palavra, com o ensino, tá? Qual que é a outra necessidade dessa criança? Crescimento espiritual. Crescimento espiritual nós podemos ver no livro de Efésios, capítulo 1, verso 13. Por que essa criança precisa de crescimento espiritual? É o Espírito Santo que vai fazer a obra de crescimento na vida dessa criança. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Então, a partir do momento que a criança recebe Jesus, ela também é selada com o Espírito Santo. Aí, o Espírito Santo vai conduzir a obra de entendimento, assim como ele faz conosco, também vai fazer com a criança, tá? No livro de João 14:17, a gente pode ver, a gente pode comprovar isso. O Espírito da verdade, tá? Essa partinha que está entre pontinhos aqui, 3 pontinhos, significa que tem uma parte do versículo só para pegar o pedacinho que a gente quer, tá? O Espírito da verdade, vocês o conhecem, pois ele vive com vocês, estará em vocês. Então, essa criança ela também tem necessidade básica de crescimento espiritual. E o Espírito Santo é que vai fazer a obra, tanto o crescimento espiritual e abrindo a mente dessa criança para ela ter o entendimento para compreender as escrituras. Olha só o que diz em João 14:26. O Espírito ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo o que eu disse. Então, é o tempo dessa criança ter esse entendimento, mas é de uma vez só? Claro que não, nem nós não compreendemos tudo ainda. No decorrer da nossa vida, nós vamos crescer espiritualmente, vamos ter entendimento, mas a criança, ela precisa de alguém. Nós, adultos, nós já temos condições de ler a palavra sozinhos, muitas vezes de entender sozinhos, às vezes algum texto mais difícil. A gente precisa de ajuda de alguém, a gente precisa recorrer a alguém que já sabe, mas a criança, ela precisa de quem? Do professor evangelista. Agora, eu gostaria que alguém pudesse acompanhar comigo nessa referência aqui, porque nós temos vários versículos. É 1 Coríntios, capítulo 2, do 12 ao 16. Vocês podem abrir, por favor? São 5 versículos. 1 Coríntios 2, do 12 ao 16. Eu vou ler o 12. Daí alguém pode ler o 13. Ó, vou ler o 12. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que Deus nos foi dado gratuitamente.
Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Isso, Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Tem mais alguém para ler o 15? Se tiver, eu leio, eu vou ler. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, muito obrigada para vocês que leram. Então, é o Espírito Santo que vai nos ajudar a entender e compreender essas coisas. Você pode conferir no versículo 12, que diz que não recebemos o Espírito do mundo, recebemos um Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Então, no 14, olha o que a gente, no 13, o que a gente pode destacar. Nós falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais. Então, no 14 também diz que o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. O que quer dizer esse homem natural? É uma pessoa que ainda não é salva, uma pessoa que não creu em Jesus como Salvador. Jesus como Salvador, ele então tem o Espírito Santo e o Espírito Santo ajuda a pessoa a entender. E isso é muito importante a gente compreender, porque nas nossas igrejas, depois que a gente vê que uma criança recebeu Jesus como Salvador, é importante ou ter uma classe de novos convertidos, que a criança vai passar ali alguns domingos em ensinamento. Só um instante que eu vou aceitar mais alguém. Boa noite, Daniel. Então, é muito importante ter uma sala de convertidos para essas crianças salvas elas terem o ensinamento. Se não tiver uma sala assim, então o próprio professor na sala de aula, ele vai, nós vamos ver aqui nos próximos slides, que ele vai instruindo aquela criança devagar, pouco a pouco, tá? Então, a respeito da certeza de salvação. Qual que é a base para a gente saber que a gente tem certeza de salvação? A palavra de Deus. A palavra de Deus é a base da nossa certeza de salvação. E Deus promete duas coisas muito importantes que a gente precisa ensinar para as crianças. Deus promete perdoar e Ele promete esquecer dos nossos pecados. Ufa, né? Que glória! Então, vamos ler, eu vou ler Hebreus 10, 17, e gostaria que alguém achasse já Isaías 1, 18, para poder ler depois de mim. Tá? Eu vou ler Hebreus 10, 17. Repita aí, professora, por favor, depois de Hebreus 10, 17 é o quê? Isaías 1, 18. Então, 1, 18. Vou ler o 10, 17. Assim, ó. Também, de nenhum modo, me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Então, olha o que a criança precisa saber. Deus promete que Ele não vai se lembrar dos nossos pecados para sempre. Para sempre. Uma vez que nós recebemos Jesus como Salvador, Ele perdoa tudo. Então, alguém pode ler Isaías 1, 18? Eu. Pode. Já entrei aqui. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor.
Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Olha só que maravilha, que bênção essa promessa. Então, ainda que os nossos pecados sejam vermelhos como a escarlate, que seja como o carmesim, que sejamos sujos do pecado, a gente vai ficar branco como a neve no nosso coração. Essa é uma promessa. E outra coisa que a gente pode ter certeza é da própria salvação. Temos certeza da salvação. Eu vou ler 1 João 5, 11 a 13, e daí alguém pode procurar João 1,12. Tá? Vou ler 1 João 5, 11 a 13. Então diz assim, 5:11. E o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna. E essa vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Essas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Então, como que a gente vai fazer? A gente vai chegar na sala, na nossa aula da escola dominical e ler assim, dessa forma para a criança, olha, você pode ter certeza que você tem a vida eterna, porque aqui está dizendo assim, assim, assim. Não, a gente vai dizer, a Bíblia diz que a salvação é algo que Deus nos dá e Ele nunca tira. A gente pode ter certeza. Vamos ver um versículo que fala sobre isso. Aí a gente lê e mostra, olha, isso aqui é uma promessa de Deus aqui na Bíblia para nós. Alguém pode ler João 1,12? Eu posso ler, professora? Tá. Veio para o que era seu e os seus não receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, ao que creem no seu nome. Isso aí, muito obrigada. Então, a gente pode ter a certeza de que quando a gente crê no nome de Jesus, a gente se torna filho de Deus. E uma vez que a gente é filho, não deixa de ser filho. Filho não deixa de ser filho. E da mesma forma nós somos criaturas, nós recebemos Jesus como Salvador, nós nos tornamos filhos de Deus. Agora eu vou ler Romanos 8, 38, e alguém pode ser outra pessoa, ler João 10, 28, tá? Que tá aqui o próximo. Então eu vou ler Romanos 8, 38. Diz assim, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Só um instante que eu vou aceitar mais alguém, tá? Boa noite, Fátima. Seja bem-vinda. Então, eu acabei de ler Romanos 8, 38 e 39. Olha, nada pode nos separar do amor de Deus. Quem, por favor, pode ler João 10, 28. Eu posso ler, professora? Pode ler. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Olha que promessa linda. Jesus diz assim, olha, eu dou a vida eterna, vocês não vão sofrer mais, jamais. E olha só a garantia, ninguém vai tirar você. Então, é certeza da salvação que a gente tem.
E aí eu vou ler Mateus 28, 20, que diz que não é preciso mais atender ao apelo. A gente vai orientar a criança nesses pontos, por quê? Vou voltar aqui rapidinho. Então, nós estamos ensinando para a criança que ela tem certeza de salvação. Certeza da salvação está na base. A base é a palavra de Deus. Deus promete que ele perdoa, que ele esquece, não se lembra jamais. Aí nós lemos alguns versículos que a gente pode ter certeza de salvação. E aí a gente vai ensinar para a criança, olha, a partir disso você não precisa mais atender ao apelo. Porque a criança precisa saber que uma vez que ela recebeu Jesus, ela não precisa levantar a mão e ficar para conversar com o professor toda vez que o professor faz o apelo, tá? Mateus 28, 20 diz assim, ó, na parte B. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, Jesus prometeu que ele vai estar conosco. Uma vez que a gente aceitou ele está conosco todo dia até ele voltar. Então, a gente não precisa atender o apelo mais, tá? Aí, a gente explica isso para o aluno. E aí, nós vamos, então, entrar a gente já viu que temos que ensinar para a criança sobre certeza de salvação. E aí nós vamos ensinar sobre a confissão de pecados. Porque vai virar um caraminhola na cabeça da criança. Professora, mas eu não preciso atender o apelo mais? Mas e eu vou continuar pecando? Eu ainda, será que eu nunca mais vou poder fazer nada errado? Mas e se eu fizer? Essas dúvidas a criança vai ter, com certeza. Então, olha, a gente precisa explicar aqui, ó, mesmo salvos, ainda vamos pecar, tá? Eu vou ler 1 João 1, 8, 10. Daí, alguém pode procurar essa referência de baixo aqui, ó. 1 João 2, tá? Então, eu vou ler 1 João 1, 8. 1 João 1, 8 a 10. Se dissermos que não temos pecado, nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso, sua palavra não está em nós. Então, a gente vai explicar para a criança, como eu já disse, não precisa a gente ler todos os versículos do jeitinho que está aqui. A gente mostra para a criança e fala, olha, a Bíblia diz que a gente, mesmo depois de salvo, a gente ainda vai pecar. Mas a gente precisa confessar o nosso pecado a Deus e Ele é fiel para Ele perdoar tudo que a gente fizer, mesmo depois que a gente recebeu Jesus. Ah, mas a gente, então, sabendo que a gente pode pedir perdão, a gente pode continuar fazendo um monte de coisa errada? Não. Olha o que diz aqui no ponto 2. Não devemos ter alegria em pecar. Pelo contrário, a gente precisa ficar triste quando a gente fizer alguma coisa desse tipo. Alguém pode ler 1 João 2, 1 e 2? Eu posso ler, professor? Eu não estou vendo quem que é, deixa eu ver. É a Catiele. Pode ler, então, a Catiele, aí depois o próximo verso, João 1, 12, outra pessoa já deixa aí na ponta do lápis. Aqui no 1 João 2, 1, 2. é 1 e 2. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Olha só que maravilha. Obrigada, Catiele. Nada, professora. Então, aqui está dizendo,
olha, essas instruções que a Bíblia tem tudo escrito para a gente obedecer e não pecar. Mas, quando a gente pecar, a gente tem um advogado. Sabe o que é um advogado? É aquele que defende a gente. Um advogado, ele defende alguém. E o nosso advogado é o próprio Jesus. Então, ele já pagou pelos nossos pecados, e aqui está dizendo que ele pagou pelos pecados do mundo inteiro, de todo aquele que crê. Aquele que crê recebe o perdão. Então, a gente não deve ter alegria de pecar. Agora, somos filhos de Deus. Pode ler João 1,12, acho que já foi até lido, mas vamos colocar aqui nesse ponto. Pode ser outra pessoa. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Isso mesmo. Por que, então, que a gente não deve ter alegria em pecar? Porque agora nós somos filhos de Deus. Como filhos de Deus, a gente precisa viver uma vida de modo que a gente queira agradar a Deus e não ficar fazendo as coisas erradas. Mas no nosso dia a dia existe uma batalha, e essa batalha é entre a carne e o espírito. Ah, mas o que é a carne, professor? A carne é o nosso corpo, a carne é aquela vontade que a gente tem de dar um soco na cara de um, uma vontade que a gente tem de pôr o pé na frente quando o outro está passando correndo, é uma vontade que a gente tem de chamar um palavrão na hora que alguém precisa a gente, mas olha, a gente precisa se cuidar para não fazer essas coisas. Porque como filhos de Deus, que a gente aprendeu que agora a gente precisa agradar a Deus. E no livro de Gálatas diz como que a gente pode agradar a Deus. Eu vou ler o 5,17 e daí alguém pode procurar Romanos 7,19, tá? Então, ó, a Bíblia diz que existe como se fosse uma batalha entre a nossa carne, que é o nosso corpo, que a gente fica com vontade de fazer as coisas erradas, e o espírito, que é o espírito que agora é filho de Deus. Então diz assim, ó, carne milita, quer dizer, batalha contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque eles são opostos entre si. Quer dizer, como se fosse um cabo de guerra, um puxa para um lado, outro puxa para o outro lado, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então, olha, tem essa batalha aí espiritual. A gente quer fazer as coisas erradas, mas o Espírito quer levar a gente a fazer as coisas certas. Às vezes, a gente vai acabar caindo em alguma fraqueza. Alguém achou Romanos 7,19? Quem achou, pode ler. Tá, pode ler. Porque não faço. Flávia levantou a mão. Tá. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Olha só. Então, o que acontece? Às vezes, o bem que a gente quer fazer, a gente acaba não fazendo. Mas, como a gente é fraco, o mal que a gente não quer fazer, aquela desobediência, a gente acaba fazendo. Então, por isso é importante a gente instruir as crianças nesse ponto. E sabia que o Espírito Santo fica triste quando a gente faz as coisas erradas? É sim. Eu vou ler aqui em Efésios 4:30. Daí, alguém que não leu a última que leu, deixa para outro, tá? Pode procurar João 6:37. Eu vou ler Efésios 4:30. Olha só o que diz aqui. Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Então, quando a gente for ensinar para as crianças, a gente diz, olha, a gente não deve ficar contando aquelas mentiras todo dia, e enganando alguém, fazendo aquilo que a gente costuma fazer. Porque o Espírito Santo, ele fica triste.
Aqui na Bíblia está dizendo isso. E quando a gente peca, a gente perde a comunhão. Mas o que é isso, professor? O que é comunhão? Olha, é a mesma coisa quando a gente briga com o coleguinha. Quando briga com o coleguinha, fica um bicudo para cá, um bicudo para lá, não é verdade? Perde aquela comunhão. Mas a salvação, que a gente já viu, salvação a gente não perde. O que diz em João 6,37? Todo Alguém aquele que achou? o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Olha só que promessa maravilhosa. Então, quando a gente recebe Jesus como Salvador, Jesus nos entrega para Deus. E ele fala, olha, nada, de maneira nenhuma eu vou lançar você fora. Então, a gente não perde a salvação. Mas a gente precisa fazer o quê? Que eu já li em 1 João 9, confessar. Se confessarmos os pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Confissão, pedido de perdão. Ah, professora, mas e Deus perdoa toda vez? Vamos conferir? Vou ler lá em Salmos 32, 5. Daí alguém pode procurar o próximo, que é Efésios 4, 26. Lê o Salmos 32, 5. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Então Deus perdoa? Perdoa. Perdoa sim. Mas aqui no ponto 10 tem uma alguém. Se a gente brigou com alguém, se a gente ofendeu, se a gente mentiu da pessoa, seja o que for, a gente deve pedir perdão para a pessoa também. Quem pode ler o 4:26, por favor? Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Muito bem, obrigada. Então, o que quer dizer não se pôr o sol sobre a vossa ira? Quer dizer que se a gente arrumou confusão com alguém naquele dia, a gente precisa resolver. É uma coisa que a gente precisa resolver, porque a gente não deve deixar passar para outro dia. Tá? Ah, mas quer dizer que todos esses versículos, esses ensinamentos, a gente vai despejar de uma vez em cima da criança? Não. Isso são pontos importantes que todo salvo precisa saber. Adulto ou criança, no nosso caso, nós estamos falando especificamente das crianças. Então, isso são pontos importantes que o professor evangelista precisa estudar, precisa saber que aos poucos ele vai ter que ensinar essas doutrinas para a criança, tá? E aí, depois que a gente aprendeu sobre a certeza da salvação, sobre a confissão de pecados, então, nós precisamos ensinar para a criança que nós temos que manter a comunhão com Deus. Como que a gente mantém a nossa comunhão com Deus? Algumas coisas a gente vai aprender a fazer, tá? Nós vamos aprender a meditação. Professora, o que é isso? O que é essa meditação? A meditação é o estudo diário da palavra. A gente vai ensinar para a criança que ela precisa... Só um instantinho que eu vou desligar. Deixa eu ver. Tem alguém com o microfone aberto? Pode fechar, fazendo favor. Daí, a hora que eu pedir para ler, pode abrir.
Então, olha, a gente vai ensinar também a respeito do estudo diário da palavra de Deus. Deus, ele fala conosco aqui por meio da palavra dele. O que que a palavra vai ajudar na nossa vida diária? Ela vai nos fortalecer contra as tentações. Então, a Bíblia diz no livro de Efésios, capítulo 6, verso 11. Vou achar aqui. Até tentei deixar os versículos marcados, mas como são vários, nem consegui marcar tudo, mas a gente acha rapidinho. Efésios 6, 11. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então, quando a gente lê a palavra de Deus, ela nos fortalece contra as tentações, para a gente não ficar contra Deus. Ah, como que a gente vai meditar, então? A gente precisa escolher um livro e ler sequencialmente. Ah, professora, mas se eu não conseguir fazer isso, é aí que tá. A gente precisa ensinar. Às vezes, quando a criança ainda é pequena, está em fase de alfabetização, vai ser mais difícil, principalmente se a criança não tiver os pais da igreja, se os pais não forem crentes, não forem frequentes na igreja, vai ficar difícil. Mas as crianças maiorzinhas, por exemplo, acima de 8 até 11 anos, que é a idade normalmente, né, da escola dominical, elas já podem ler sozinhas. E aí é importante ler um livro, escolher um livro, ler o livro do começo ao fim. E para a criança pequena, é importante, como ela vai na escola dominical, ela lê, nem que for só um versículo que ela aprendeu na escola dominical. Normalmente, o que é importante a gente fazer? Não sei se vocês têm esse costume na salinha de vocês. Pegar papel com trabalho manual, um versículo escrito. Então, aquele versículo que ela levar, pelo menos ela precisa lembrar ele durante a semana. E também não é só ler por ler. O que a gente precisa? Tirar do texto uma lição prática para a nossa vida. Em cada lição, lembra quando ensinei sobre o alvo da lição? Que é algo que a gente vai ensinar para a criança salva. Ah, essa lição aqui está nos ensinando que a gente não deve mentir, a lição de Ananias e Safira. Ah, sabe essa outra lição aqui do, do Zaqueu? Ah, está nos ensinando que a gente não deve roubar ninguém, que a gente não deve pegar as coisas do porque o Zaqueu ele cobrava a mais, mas ele se arrependeu e ele devolveu 4 vezes mais o que ele pegou. Então, a gente deve tirar de cada parte uma lição prática para a nossa vida. Escolher um versículo para dedicar na semana. Se a criança é maiorzinha, quem que vai ter essa tarefa de orientar a criança? É o professor. Você pode escolher um livro, dos evangelhos, do livro de Mateus, livro de João, e falar para ele começar desde o primeiro capítulo, que ele vai aprender sobre a vida de Jesus, e escolher um versículo para decorar na semana. A criança pequenininha, ela já vai ter aquele versículo que a professora deu no domingo ou no sábado para ela, tá? Agora, para a gente falar um pouquinho sobre oração, antes de eu falar sobre oração, eu vou dar 2 minutinhos só para tomar água e daí a gente continua falando sobre oração, tá? 2 minutinhos para tomar uma Ok, água. professora, obrigada.
Tá mudo aqui para mim, é só para mim? Não, amiga, tá mudo mesmo. Ah, tá, amiga, obrigado, me localizei. É que a É, professora deu um tempo aí de 5 minutinhos. ah, certo, ah, tá, perdão, é que como falhou aqui para mim, eu não ouvi essa parte. Tá bom, obrigada, gente. Olá para vocês, já tomei uma água, voltei. Ok, Tá todo mundo professora, estamos aqui. aqui, bom, ninguém fugiu. Então, agora vamos falar um pouquinho da parte da comunhão com Deus que nós temos por meio da oração. Nós vimos que nós podemos e devemos ter comunhão com Deus pela meditação, que é a palavra de Deus, que é na palavra que Deus fala com a gente. E a oração, o que que é? A oração é conversar com Deus. Quando a gente lê e quando a gente medita, Deus fala com a gente. Quando a gente ora, a gente vai falar com Deus. E qual que é o propósito, então, da gente orar? Para quê? Quando a gente ora, a gente precisa reconhecer a presença de Deus. Saber que a gente está orando para alguém que é maior do que tudo que criou o universo. Saber que ele está presente perto de nós, ou melhor, ele está em nós por meio do Espírito. Outro propósito da oração é agradecer a Deus por tudo. Nós precisamos ensinar essa criança que a gente precisa ser agradecido. Agradecer por tudo na nossa vida. Agradecer pela saúde. E agradecer. E é importante também ensinarmos para as crianças a oração em voz alta. É importante, cada domingo, a gente pedir para uma criança que já é salva, se ela quer orar. Incentivar essa criança a orar. E a Bíblia diz que Jesus nos ensinou a orar. A gente pode falar sobre o Mateus, capítulo 6, dos versos 9 a 13, quando Jesus nos ensina. Mas aí a gente vai ensinar para as crianças que essa daqui é a oração do Pai Nosso. Mas por que que a gente não ora repetindo só essas palavras toda vez? Porque aí fica algo repetitivo e a gente, quando vai orar, a gente pode ter essa oração como modelo de como vai ser a nossa conversa com Deus. Mas não quer dizer que a gente tem que ficar repetindo só essa oração aqui toda vez. Então, quando Jesus disse, ó, portanto, nós orarei assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Então, a gente vai nos dirigir a Deus e a gente vai engrandecer o nome de Deus. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, quando a gente orar, a gente precisa pedir a Deus que Ele faça a vontade dEle na nossa vida. Também, o verso 11, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Nós precisamos pedir a Deus que Ele continue provendo o sustento da nossa família. Ah, e o 12, pediu perdão pelos nossos pecados. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Então,
perdoamos, a gente pede perdão a Deus, também devemos perdoar os outros. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então, aqui, pedir a Deus, olha, Deus, me ajuda na minha nova vida com o Senhor. Me ajuda a não fazer as coisas erradas. Se tem algo na vida da criança que você sabe que aquela criança é muito mentirosa, ou gosta muito dos outros, é uma forma do professor ajudar aquela criança em oração, levar isso a Deus. Deus, me ajuda a não contar mais mentira. Me ajuda a não bater no coleguinha. Então, é isso que a gente vai ensinar a criança pedir essas coisas em oração. Reconhecer que ela precisa pedir a proteção contra a tentação. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então, a gente reconhece o poder e a majestade de Deus. E aí, a gente vai preparar a criança, vai falar assim, mas professora, eu não sei o que eu vou falar para Deus. A gente pode começar a oração assim, Pai Celestial, ou Senhor Deus, ou querido Deus, ou querido Pai. Qualquer dessas palavras que a gente se dirige a Deus com amor e respeito. E a gente precisa também ensinar para os alunos, para as crianças, que a oração é uma conversa simples. E como que eles vão saber que a oração é simples? Eles vão pegar o modelo, normalmente, da oração que o professor fizer na sala de aula, lá na escola bíblica. Então, por isso que quando a gente vai orar, a gente precisa orar palavras simples, de fácil entendimento para as crianças. Né? E a gente pode falar assim, ó, você vai orar, conversar com Deus, como se você estivesse conversando com o seu colega. É falando a Deus aquilo que a gente precisa. Aí, quando que a gente deve orar? Em todo o tempo. Aí vai usar a cabeça da criança. Professora, eu não vou fazer outra coisa na vida, eu vou ficar só orando, orando, orando agora. O que eu faço? Tem que ir na escola, tem que brincar. Não, não é assim. Em todo tempo quer dizer o tempo que a gente precisar. A gente tem as portas abertas para poder falar com Deus o tempo todo. E em todo tempo a gente pode orar e levar a Deus todas as nossas necessidades. Eu vou ler o Efésios 6,18. E alguém acha, por favor, Colossenses 5,17. Eu vou ler o Efésios 6,18, tá? Com toda a oração, súplica, orando em todo o Espírito. E para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Esses santos aqui são os irmãos em Cristo, são os crentes, tá? Mas aqui, esse pedacinho que eu quero destacar. Orando em todo o tempo do Espírito. Todo tempo a gente pode levar qualquer coisa a Deus em oração. Alguém o 1 Tessalonicenses 5,17? Orar sem sem cessar. cessar. Exato, né? Orar e sem cessar. Sem parar. Será só meu celular? Só orar, orar, orar? Não, não é isso que quer dizer. Quer dizer que nós podemos, todo o tempo, a gente orar a Deus. Em qualquer momento. E outra coisa importante que a gente deve dizer para a criança, por que a gente baixa a cabeça normalmente e fecha os olhos na hora da oração? Primeiro, por respeito, porque a gente baixa a cabeça, porque a gente nós estamos nos dirigindo a alguém muito importante e poderoso, que é Deus. E também a gente baixa a cabeça, fechar os olhos, ficar com as mãos quietinhas, para poder não ficar mexendo com os colegas.
Alguém falou alguma coisa? Tá falhando? Tá falhando muito para mim. Eu achei até que fosse só o meu Sim, celular, professora. Para mim para também. mim também, sim. É. Será que o senhor tá falando a voz? É a voz. Sim. Tá. Vou deixar mais quieto o microfone aqui, tá? Obrigada por avisar. Tá, obrigada. Então, o que a gente pede para a criança? Baixar a cabeça, fechar os olhos, sinal de respeito e reverência, e também para a gente prestar atenção na ação, tá? Porque se a criança fica com o olho aberto, ela vai ficar olhando tudo que está acontecendo e não vai prestar atenção na oração, tá? Também, quando a gente termina a oração, a gente deve pedir em nome de Jesus. Por quê? A Bíblia fala sobre isso. O livro de João, capítulo 14, verso 13, fala muito sobre a gente pedir no nome de Jesus. João 14, 13. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei. Olha só a promessa que Jesus nos dá, a fim de que seja glorificado no Filho. Então, por que a gente pede em nome de Jesus? Jesus, a gente está reconhecendo que Deus é o Jesus e que Ele é o nosso Salvador. Então, a gente glorifica a Deus quando a gente pede em nome de Jesus. E é assim que a gente termina a nossa oração. Em nome de Jesus, amém. E aí, a gente pode incluir na oração louvor. Esse louvor a gente pode dizer Deus por esse calor que está aqui em Garapé-Açu, que está em Belém, que está não sei mais aonde. Eu te louvo por esse frio que está aqui no Paraná. Te louvo pela chuva, te louvo pelo vento, te louvo pelos passarinhos que cantam, te louvo pela natureza. A gente pode e devemos ensinar para as crianças que nós devemos louvar a Deus pelas obras grandiosas que Ele fez. Também nós podemos colocar pedidos pessoais. A criança precisa aprender que a vida dela, ela está na mão de Deus. Ela pode pedir ajuda a Deus se ela vai fazer uma prova na escola, se ela está doente, e intercessão, se tem alguém da família precisando. Tá? Então, aos poucos, o professor evangelista, ele vai ensinando esses princípios para a criança. E aí, toda vez Deus responde a oração, pode achar 1 João 5,14. 1 João 5. Eu posso ler, professora? Eu só Eu posso ler? não sei quem que é. É Catiele? Pode É ler. a Catiele. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirdes alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Exatamente. Então, obrigada. Então, a gente vai ensinar para a Nada, criança professora. que Deus responde sim a nossa oração, quando o que a gente ora é da vontade dele. Porque aquela criança ela não pode achar que Deus é um gênio da lâmpada, que agora tudo que ele pedir em oração, Deus vai dar, e Deus me dá uma bicicleta, Deus me dá um videogame, Deus me dá. Deus não é gênio da lâmpada, não é Papai Noel. Ele vai nos conceder em oração aquilo que for da vontade dele. Então, o que é a vontade de Deus? Quando a gente vai pedir algo que tem a ver com o nosso crescimento espiritual. Se a gente pedir, Deus, me ajuda a não mentir. Olha, eu estou acostumado a mentir para minha mãe quando eu saio da escola, que eu gosto de passar na casa de um colega que tem um pé de fruta, e toda vez eu falo essa mentira, me ajuda a não mentir mais para minha mãe.
Então, quando a gente pede para Deus algo que tem a ver com o nosso crescimento espiritual, o nosso testemunho, ou por alguém que está precisando, provavelmente é da vontade de Deus que a gente cresça, que a gente pare de fazer as coisas erradas, que a gente ajude alguém, certo? E quando é que Deus fala não? Outra pessoa pode ler Tiago 1, capítulo 1, versículo 6. 6 e 7. Eu vou por a próxima referência. Pode ler, Flávia. Tiago 1, do 6 ao 7, né? Isso. Testa, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Isso mesmo, muito obrigada. Então, a gente precisa ensinar para a criança, para ela orar com fé. Não falar assim, eu vou pedir, mas eu sei que isso não vai acontecer mesmo. Então, não adianta. A própria palavra, o Tiago está dizendo, você vai pedir sem fé, não adianta nem pedir. Porque é como se fosse aquela onda do mar, que vai para cá, vai para lá, uma hora acha que Deus vai atender, outra hora acha que Deus não vai atender nada. Então, é uma forma de nós ensinarmos fé para aquela criança que está aprendendo a confiar em Deus. E a criança, como a gente já viu em outras aulas, o que a gente diz para a criança, ela acredita. Então, quando a criança salva, ela está aprendendo sobre fé e a gente fala, olha, você precisa ter fé que Deus vai atender se for da vontade dele. Por isso que nós devemos incluir também isso em nossa oração, ó Deus, se for da tua vontade. E aí, quando Deus fala, espera um pouco, Colossenses 4:2, eu vou ler isso daqui. Colossenses 4:2. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Aqui, mesmo que Deus está demorando, porque a gente pode achar que Deus demora, mas a gente não sabe o tempo de Deus. Aí ele não está demorando. O que está dizendo? A gente deve continuar. Perseverai na oração, vigiando com ações de graça. Então a gente continua vigiando para não fazer as coisas erradas, sendo agradecido, mas a gente deve esperar o tempo de Deus. Tá? Aí eu coloquei algumas sugestões, tá? Para a gente, com relação a esses ensinos. Porque esses ensinos são princípios, principalmente para vocês, professores, que vão ensinar as crianças ou que já ensinam, que não é, eu já disse, não é despejar de uma vez tudo isso na criança. Oh, agora você aceitou Jesus, agora você vai ter que saber isso, saber isso, saber isso, saber isso, saber. A criança não vai aparecer na Bíblia. Então, essas sugestões, olha só a primeira delas, ensinar um aspecto da oração em cada aula. Você pode, em cada aula, falar, hoje a gente vai aprender um pouco sobre oração, aí ensina um ponto. Aí na aula seguinte, lembra que a semana passada a gente aprendeu sobre isso da oração? Olha, hoje a gente vai aprender mais uma coisa sobre a oração. E daí você acrescenta aquele ensinamento, tá? Pode ir recapitulando. E aí, durante a aula, o professor pode orar para dar exemplo para a criança ou pedir para uma criança salva a orar, tá? Quando a gente pede para a criança salva a orar, ela fica toda cheia, né? Porque, vou orar na igreja. Não é que a gente está ensinando a criança a ficar com orgulho, mas é assim, como se fosse uma recompensa para ela, entendeu? E aí a gente pode ver se as crianças têm pedido de oração, tá? Se
pedido de oração, pode ser para criança não salva também, né? Mas aí a gente tem que, normalmente, se for uma salinha de novos convertidos, são menos, né, crianças. E aqui a gente pode limitar bem, porque se você tiver muita criança, você não vai ficar ali pedindo, anotando. Tem que ver como que você vai fazer essa estratégia. Usar linguagem simples na hora da oração, né? Se a gente for orar com aquelas palavras difíceis e ser breve. Por que ser breve? Se a gente ficar empolgado e orar e a oração for longa, a hora que você abrir o olho, tá uma criança em cima da outra, uma tá pendurada lá no ventilador, uma tá pulando a janela. Então tem que ser breve, tá? E aí, a gente também pode orientar a criança a orar no dia a dia dela. Orar antes das refeições, orar antes de almoçar. Se aquela criança for de uma família que não é da igreja, que não é salva, olha só que legal. Já pensou uma criança da aluno seu orar antes da refeição, antes do almoço, e daí você encontrar com a mãe daquela criança? Mas olha, sabia que fulano está orando antes do almoço? Nunca tinha feito isso. Vai ser muito legal, né? A criança vai começar a dar aquele exemplo em casa, aquele testemunho. Orar ao se levantar, agradecendo a Deus por mais um dia, pedindo a proteção para aquele dia. Orar na hora de deitar. E tem outra coisa importante também, que eu coloquei aqui, para a gente ensinar para a criança, que nós podemos orar também sem fechar os olhos. Por quê? Quando for necessário. Às vezes a criança está andando, a gente pode falar que enquanto ela estiver caminhando, ela pode orar. Você não vai orar e fechar o olho que vai tropeçar, né? Se estiver andando de bicicleta, se estiver fazendo alguma coisa na casa, tem criança, às vezes tem criança que está ajudando a mãe, está ajudando o pai, ou está fazendo alguma tarefa assim em casa, pode começar a conversar com Deus, sem fechar o olho. Aí eles vão perguntar assim, pode, professora? Pode orar sem fechar o olho? Pode. Não é toda vez que a gente vai ficar orando só assim, porque a gente tem que ter aquele momento, quando está na igreja, baixa a cabeça, fecha os olhos, né? Mas a criança tem que saber que não é pecado orar sem fechar os olhos, tá? Esse é um detalhe aí para a gente lembrar de ensinar para a criança. Agora tem algo muito especial. Deixa eu tomar uma água aqui antes de falar. Vai sair do forno. Pode falar, Flávia. Professora, infelizmente eu vou ter que sair da aula, viu? Tá bom. Aconteceu uma situação aqui, estão exigindo a minha presença, eu não posso negar, tá? Tá infelizmente, bom. Tá, professora? Mas tudo bem. Vai ficar o link lá, depois eu assisto o finalzinho, tá bom? Tá bom, muito obrigada. Eu que agradeço. Boa noite a todos. Boa noite, Deus abençoe. Boa noite, irmã. Então, agora, um momento especial. Opa, foi demais. Uma tarefinha prática para vocês, tá? Essa tarefa é de apresentação da lição bíblica, da a parábola do semeador. Então, o que é importante vocês fazerem? Como o nosso curso é de ensino, evangelismo de crianças, ensinar a história bíblica, então é importante que vocês treinem contar a história bíblica, tá? Então, o que eu vou pedir para vocês? Eu coloquei aqui a parábola do semeador, que é a parábola que vocês já estão fazendo o roteiro. Olha o que eu já dei. Já dei 2 tarefas. A primeira é fazer o roteiro da lição da parábola do semeador. A segunda é produzir um recurso. Na aula passada,
eu falei sobre o recurso visual, que é a figura da lição. Eu entreguei as figuras, o visual do apelo, e pedi para vocês produzirem. Então, o que vocês estão com intenção de produzir ou já estão produzindo essa lição, essas figuras. Tá? Tá dando interferência. Então, o que é importante vocês fazerem? Se nós estivéssemos em aula presencial, vocês iriam apresentar na aula a lição, contar a lição mesmo, tá? Como a gente está estudando no modo remoto, pela internet, então eu vou gravar em um vídeo. É curto, entre 8 a 10 minutos. Ah, professora, vou gravar com o celular. Pede para alguém gravar um videozinho curto. Se você tem onde colocar aí o celular, se você não tem ninguém para segurar, coloque o celular em algum lugar para você contar a sua lição. E como eu ensinei a fazer a lição, recurso visual, no palito, então é aquele do semeador que eu mostrei para vocês. Então vocês vão contar, não vai precisar ficar andando, não vai precisar ficar se movimentando. É na cama. Se por acaso alguém falar, professora, não consegui, ninguém para segurar para mim, a gente pode agendar uma reunião assim, igual a nossa aula. A gente agenda o Meet e você conta a história para mim, tá? Não é só para mim, não é com todo mundo, tá? Então, cada um vai ter essa tarefa. Primeiramente, é o vídeo. Aí, eu vou gravar um videozinho pequeno com instrução de como você vai gravar o vídeo para mim, tá? Mas se preocupe em preparar o roteiro, ensaiar, que eu já pedi, pintar as figuras e preparar o recurso visual. E daí você vai contar a história e gravar esse videozinho, tá? Eu coloquei para entregar até dia 29, que é a última quinta-feira do mês. Se alguém não conseguir a tempo, é só me avisar, tá bom? Tem uma dúvida com relação a essa tarefa, pode perguntar. Provavelmente a dúvida vai surgir depois, da hora que estiver fazendo, né? Acho que eu espantei todo mundo da aula. Tá todo mundo aí? Sim, é que tá um pouco falhando. Tá tudo bem. Eu não sei. Mas eu tô entendendo. Tá bom. Então, essa é a tarefa. E daí, pessoal, quando que vocês vão poder fazer? Na semana que vem, então, a aula vai ser prática, tá? Vou deixar a aula da semana que vem. Vamos entrar na aula ao vivo com vocês, para dar esse tempo também para vocês poderem fazer isso, tá? Se alguém falar, professora, eu tenho só o horário da sua aula para fazer, então a aula que vem eu vou deixar, não vou entrar aqui ao vivo, nós vamos entrar só na próxima quinta, que é o dia 29, que é o dia para vocês me entregarem. Aí, dia 29, nós vamos ter aula aqui na sala de aula ao vivo. Já vamos entrar em outro assunto, tá? E dúvidas sobre essa tarefa, pode mandar mensagem para mim, privado também, ou no grupo. Se por acaso não responder na hora, assim que eu ver a mensagem e eu tiver a oportunidade, eu respondo. Tá? É coisa simples, não precisa ficar com medo nem nada, é só para treinar, para vocês saberem que vocês são capazes de produzir um roteiro, produzir o recurso visual e ensinar a lição, tá?
Então, vou parar a apresentação e terminar nossa aula com uma palavra de oração, tá? Ok. Querido Senhor, quero agradecer por mais essa aula que o Senhor me deu a oportunidade de ministrar, compartilhando com as irmãs, com os irmãos que estão presentes e que também vão assistir depois. A maravilha que é a gente ensinar para a criança que é salva a integração, ajudar a crescer espiritualmente, ensinar ela a ler a tua palavra, ensinar ela a orar, ensinar a criança sobre o Senhor, sobre as suas promessas, sobre o teu grande amor. Que o Senhor abençoe cada um que está aqui, cada um que está também enfrentando problemas pessoais, de saúde, ou tarefas e as pressões e as ocupações do dia a dia. Que o Senhor dê o alívio para cada um, conforme a necessidade de cada um, Senhor. Porque sabemos que quando a gente se dispõe a fazer a tua obra, as coisas acontecem para querer atrapalhar. Mas o Senhor é maior do que tudo. Que o Senhor nos proteja, nos guarde e nos dá da tua paz nessa noite e abençoe a cada um no nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Muito obrigada pela participação de vocês. E Obrigada. qualquer dúvida, estou à disposição. Boa noite, Ok, um beijo. doutora, obrigada. Boa noite a todos. Obrigada Boa pela noite a aula. todos. Boa noite, professora. Boa noite.